Estamos iniciando aqui uma série de mensagens e de reflexões que tem como tema viver plenamente, respostas de Deus às grandes perguntas, aos grandes desafios da vida. Nós vamos iniciar essa série de reflexões sempre nas quartas-feiras, ok? Nesse mesmo horário, nesse mesmo local, pensando hoje sobre como lidar com o estresse. Vamos iniciar essa série, então, pensando nisso, como lidar com o estresse. E a palavra de Deus vai nos dizer assim, João 8,14, o texto também está projetado, se você quiser acompanhar. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde venho e nem para onde eu vou. Deus abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo agora fale aos nossos corações, trazendo para a gente iluminação, compreensão, clareza, acerca daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Meus irmãos, nós vivemos dias em que a vida parece correr rápido demais. Há muitas pressões que chegam até nós e isso todos os dias, em todas as áreas, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja nos relacionamentos, nós somos como que bombardeados por demandas, por solicitações, por expectativas, por cobranças, por pressões. Muitas vezes a gente se sente como que estrangulado. A gente se sente pressionado. Parece que a nossa capacidade é limitada de suportar essa pressão. Parece que a gente está tentando segurar algo em cima de nós e a gente está vendo que a gente não vai conseguir. Esse é o cenário, esse é o retrato dos dias que a gente vive. E a isso, e a essas pressões, e a essa correria, e essas demandas, e essas expectativas, e essas cobranças, é que nós chamamos de estresse. Segundo o dicionário, o estresse é o estado gerado pela percepção de estímulos que provocam excitação emocional e ao perturbarem a homeostasia, levam o organismo a disparar um processo de adaptação caracterizado pelo aumento da secreção de adrenalina com várias consequências sistêmicas. Embora a definição do dicionário não nos ajude muito, né? Porque ela traz aqui algo muito sobre o aspecto médico, sobre o aspecto da medicina, a gente pode dizer que alguém estressado é aquele que vive sobre pressão, aquele que vive sobre tensão, aquele que vive sobre estresse, sobre ansiedade. E quantas vezes a gente não se sente assim? Quantas vezes a gente não se sente quase que esgotado? Parece que a gente não tem forças, inclusive, para continuar. Parece que a nossa energia toda é drenada, ela é sugada. Se você não se sente assim, ou se você não tem se sentido assim, depois você me conta que você consegue, porque essa é a minha realidade. Mas eu creio que é a realidade de cada um de nós. Porque nós vivemos sobre essas pressões, sobre essas tensões, sobre essas ansiedades. Quantas vezes a gente não se pega pensando, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de tantos compromissos? Será que eu vou dar conta dos meus relacionamentos? Será que eu vou dar conta do meu trabalho? Será que eu vou dar conta das expectativas que as pessoas têm sobre mim? E a maneira como eu preciso responder a essas expectativas? Uma pesquisa que foi apresentada pelo Instituto Ipsos, essa pesquisa é do ano passado, de 2024, ou seja, ela é bem recente, mostrou, e essa pesquisa foi feita aqui no nosso país, em todos os estados, um grupo significativo de pessoas foi entrevistada, e essa pesquisa revelou então que 62% das pessoas do nosso país disseram que o estresse já afetou a sua vida de uma forma muito significativa. 62%. Não só isso.
Mais da metade dos jovens da geração Z, aqueles que nasceram depois dos anos 2000, que são agora essa juventude que está chegando aí, está chegando no mercado de trabalho, está chegando para ocupar os espaços, relatou que no último ano o estresse foi tão intenso que eles não conseguiram sequer ir trabalhar. Quem lida com pessoas aqui, quem lida com equipe aqui, sabe muito bem o que eu estou falando. Tenho, inclusive, conversado muito com as equipes de RH lá do trabalho, onde eu trabalho, dizendo como tem sido difícil realmente você contar com essa geração Z, essa geração que está chegando agora, porque realmente eles não têm capacidade nenhuma de lidar com as pessoas. Eles estouram. Não aprenderam, como eu gosto de dizer, a desenvolver casco de jacaré, para aguentar as lambadas que havemos lá. Eles não estão preparados. E a pesquisa revelou isso. A pesquisa também mostrou que 76% das pessoas reconhecem que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Porém, elas revelam que elas não têm cuidado muito da saúde emocional. Elas entendem a importância da saúde emocional, assim como é importante o cuidado com a saúde física, mas há um desequilíbrio. E esse cenário nos mostra que, mais do que nunca, nós precisamos aprender a lidar com o estresse. Nós precisamos aprender a lidar com o estresse à luz da palavra de Deus. À luz do que a Bíblia nos apresenta acerca disso. Porque a gente olha para o mundo e o mundo tenta nos oferecer 1000 soluções. E aí, a todo momento, a gente também nos é oferecido, você precisa desenvolver técnicas de respiração, você precisa usar os remédios calmantes. Aliás, um dado interessante, né? Hoje, os remédios, os ansiolíticos, remédios para lidar com a ansiedade, eles vendem mais do que os remédios para dor. Você acredita? Disparadamente, os ansiolíticos estão no número 1 das medicações que são vendidas nas farmácias. E o mundo tenta oferecer essas soluções, né? Remédio, técnicas de respiração, calmantes, psicologia popular. Mas Jesus, meus irmãos, vai nos mostrar algo muito melhor. Um jeito muito melhor, um jeito muito mais profundo e mais verdadeiro para que eu e você possamos lidar com os estresse. Porque, embora, e aí você precisa estar muito atento a isso, Jesus viveu num contexto e numa pressão muito grande. Mas ele soube responder a essas pressões. Ele soube lidar com o estresse e com o peso que estava sobre ele. E ele nos mostra, então, esse caminho que eu e você também podemos trilhar para que a gente possa lidar com o estresse na nossa vida. Porque percebam no texto, o que Jesus diz? Ele diz, eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. É quase que Jesus fosse um mineiro, né? Eu convido, eu vou. Ele sabia. Para onde ele tinha vindo, para onde ele estava indo. Ele tinha isso muito claro, isso muito definido. E isso o capacitou a lidar com o estresse. Com as pressões que ele tinha que enfrentar. Essa confiança fez de Jesus alguém capaz de suportar a pressão sem ser esmagado por ela. E nós sabemos que Jesus veio também, meus irmãos, para nos mostrar esse estilo de vida que ele quer para cada um dos seus seguidores. E que é possível, e eu e você também. E no contexto do Novo Testamento, e no contexto de Jesus,
Jesus vivia numa sociedade sob uma grande pressão, mas era uma pressão opressora. Roma impunha impostos pesados. A religião judaica também era uma religião que impunha regras muito rígidas. Havia muita pressão sobre o povo, sobre as pessoas. O povo era um povo que vivia dividido. Um povo que estava cansado. Um povo que vivia aflito. E aí vem Jesus e faz, não só para aqueles da sua época, do seu contexto, mas faz esse convite para todas as pessoas em todos os tempos. E qual foi o convite de Jesus? Vinde a mim, todos vós, estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não apenas ofereceu descanso, Jesus nos mostra também na prática como viver esse descanso, mesmo cercado pelas pressões, mesmo cercado por esse cenário que se apresenta diante de nós. Qual foi o segredo de Jesus? Qual é a lição que Jesus nos traz aqui? Algumas coisas muito preciosas que eu e você precisamos aprender. A primeira delas, eu preciso ser alguém que sabe quem eu sou. Você precisa saber, ou você precisa ser alguém que sabe quem é. No Evangelho de João, Jesus, por 7 vezes, apresenta os chamados eu sou. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Usando, claro, a expressão que foi a maneira como Deus se apresentou a Moisés. Você lembra lá no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta, Senhor, mas em nome de quem eu vou falar? E Deus diz para ele, diga que o eu sou está enviando você. E Jesus se apropria disso, porque, claro, ele era Deus. E ele também se apresenta como o eu sou. E nesse capítulo, no verso 12, do capítulo 8, nós lemos o verso 14, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus sabia exatamente quem ele era. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho. Eu sou o Filho de Deus. Porque, meus irmãos, quando nós não sabemos quem nós somos, a gente vai querer tentar ser aquilo que os outros querem que a gente seja. E aí, a gente vai viver sob máscaras. A gente vai viver sob pressões. Ao passo que quando nós temos a nossa identidade firmada em Deus, firmada em Cristo, ou seja, quando eu sei exatamente quem eu sou, que eu sou um filho amado de Deus, que eu sou salvo pela graça, que eu fui escolhido para um propósito eterno, isso tira um peso enorme dos meus ombros. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para lidar com o estresse na nossa vida é saiba quem você é. Tenha isso muito claro na sua mente, no seu coração. Eu e você precisamos afirmar a nossa identidade em Cristo. Agora nas férias, a pedido dos meninos, nós fomos ao cinema. E aí nós, claro, isso agora eles já estão naquela idade que eles escolhem, né? Filme. E aí eles pediram para ver o novo filme do Superman. Interessante o filme. E algo me chamou muita atenção ali naquele filme. Aliás, uma cena que ficou gravada no meu coração. Não vou dar spoiler, né? Não sei se você já assistiu, se tem querer de assistir, ou se vai assistir.
você pode fazer isso depois. Mas um diálogo que Superman tem com seu pai, filho, né? Ele é um alienígena, mas ele foi adotado por uma família aqui, né? John e a Martha Kent, por isso que ele usa o nome de Clark Kent, né? Seu nome comum. E um diálogo com seu pai, diante de uma crise que ele estava vivendo, uma crise existencial, porque ele havia descoberto que seus pais tinham dado para ele uma mensagem que era completamente contrária a tudo aquilo que ele havia entendido ao longo de toda a sua vida, de quem ele era, e qual era a sua missão, qual era o seu papel. Ele entra em crise. E aí, conversando com o seu pai, com John, há uma frase muito interessante ali no comentário. O John diz para ele: meu filho, você é quem você escolhe ser. Você é quem você escolhe ser. Você não é aquilo que os seus pais disseram que você seja. Você é quem você escolhe ser. Olha que é um filme, não é um filme cristão, não é um filme evangélico, não é um filme cristão. E que vai de encontro, porque, claro, eu não posso deixar que uma outra pessoa, eu não posso deixar que alguém defina quem eu sou. O único que pode dizer quem eu sou, e a minha identidade precisa estar afirmada. Esse é o primeiro passo para lidarmos, então, com o estresse. Afirme a sua identidade em Cristo. Não se deixe manipular pelo que dizem de você. Eu conheço muita gente que fica o tempo todo querendo ouvir e querendo ser avaliado por aquilo que as pessoas dizem a respeito dela. E como elas são afetadas. E as redes sociais estão aí para isso, né? Mas nós precisamos saber quem nós somos. Afirmarmos a nossa identidade de Cristo. Não nos deixarmos manipular por aquilo que os outros dizem no nosso respeito. A segunda coisa, meus irmãos, é que eu preciso ser alguém que busca agradar a Deus e não. Jesus, agora no Evangelho de João, capítulo 5, verso 30, ele vai dizer: por mim mesmo, eu nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois eu não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me. A grande realidade é que você não pode, você não vai conseguir, você não é chamado a agradar a todos. Aliás, nem o próprio Jesus agradou. Nem Deus agrada a todas as pessoas. Né? Jesus morreu por todos, mas todos se agradam daquilo que Jesus fez por eles. Nem Deus agrada a todos. E quando a gente não sabe a quem nós estamos tentando agradar, a gente corre o risco de cair em 3 situações. Primeiro, na crítica. E aí a gente fica inquieto. E a gente fica abalado por aquilo que os outros vão pensar da gente. Basta uma crítica, basta uma palavra para nos derrubar, para nos colocar embaixo. Não é verdade? Eu lembro muito de Elias. Eu fico sempre impressionado com isso. Primeiro porque vai mostrar que aquele homem, embora para o povo hebreu era, sem dúvida nenhuma, talvez o maior dos profetas, mas Elias, no contexto do que ele vive, você lembra da história, ali em 1 Reis, ali por volta do capítulo 18, a gente vai encontrar Elias, depois de ter realizado aquele grande feito que foi ter
invocado fogo dos céus, consumido aquele altar, e na sequência ele ter matado os 400 profetas de Baal, né? Depois de ter realizado aquele grande sinal, sendo capacitado pelo poder de Deus, ele recebe uma informação no dia seguinte: olha, tem alguém que está querendo matar você. E aí o que Elias faz? Elias foge de medo do deserto. Ele entra no deserto adentro, dizendo assim: acabou, minha vida acabou, agora aquela mulher quer me matar. Muitas vezes a gente não age como Elias. Basta uma palavra, basta uma crítica, basta alguém que se levanta para dizer algo sobre nós e a gente fica arrasado. Então, quando a gente não sabe a quem a gente quer ou a quem a gente está tentando agradar, o primeiro risco é a gente cair na crítica. O segundo risco é cair na competição. E a gente fica preocupado com aquela possibilidade de alguém passar a perna na gente. E parece que a gente está competindo o tempo todo. Até mesmo nos nossos relacionamentos familiares. Volta e meia, eu já tive que lidar com casais que estavam diante de mim que pareciam que eles não eram aliados, eles não eram parceiros, eles eram competidores. Porque a sensação é que estavam duelando, que estavam competindo um com o outro. Quando a gente não sabe a quem a gente está tentando agradar, a gente também pode ser impactado pelos conflitos. E eles acontecem principalmente quando a gente se sente ameaçado, quando alguém não concorda com a gente. Porque há lá dentro de nós o desejo de sempre ter o controle de todas as coisas. E sempre querer que as pessoas concordem com tudo que a gente fala, com tudo que a gente pensa, da maneira como a gente se apresenta. Mas, meus irmãos, para vencermos o estresse, a gente precisa escolher agradar aquele que realmente. Quem é que realmente? Somente eu. E o que me ajuda a buscar isso é sempre me perguntar: o que é que agrada a Deus nessa situação? E esse é um exercício, meus irmãos, que eu tenho feito, inclusive no meu ambiente de trabalho. Até mesmo naqueles momentos difíceis, por exemplo, quando eu tenho que chamar um colaborador para dizer para ele que ele está sendo desligado da empresa, eu tenho, antes daquele momento, feito uma oração rápida e sempre me perguntado: Senhor, como eu posso agradar ao Senhor nessa situação? Usando aquela pergunta de um livro muito interessante, os meus passos, o que faria, Jesus? Se Jesus estivesse nessa situação agora, um patrão que está chamando o empregado para dispensá-lo, para desligá-lo, como que Jesus faria isso? Então, quando eu começo a me perguntar o que é que agrada a Deus nessa situação, eu estou de fato colocando Deus na centralidade do meu coração, na centralidade da minha vida, porque eu vivo para agradar. Ou precisa haver em mim o desejo de agradar a Deus e tão somente a Deus. Mas há também, meus irmãos, para que a gente possa vencer, essa fase de Henry Moore, que é bem interessante, quando ele diz, a frase mais pequena texto, né? Ele diz: Cristo é o tesouro de Deus, o deleite de Deus, e o armazém de todas as riquezas de Deus. Deus tinha aquele tesouro no céu, mas o enviou para a terra e no bebê de Belém. Naquele Jesus que não tinha lugar para se reclinar a cabeça, naquele Jesus como um vaso de barro, havia aquele tesouro celestial de Deus. O Jesus que desceu à sepultura, naquele vaso de barro quebrado, era o tesouro de Deus. E ele o elevou à glória. E então o Espírito Santo desceu para trazer aquele tesouro celestial aos corações dos homens. E o tesouro do céu, na qual Deus se agrada, pode ser um tesouro em seu coração, na qual você pode também se ver. Quem você está?
Se você quer lidar com o estresse na sua vida, saiba que você precisa escolher agradar aquele que realmente é Jesus. Então, somente. Mas eu também, meus irmãos, preciso entender que para lidar com o estresse na vida, eu preciso ser alguém que sabe o que quer realizar. Jesus, como nós já lemos no texto, base, né, da nossa reflexão, ele diz, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Eu sei para onde eu vim e para onde eu vou. Jesus tinha clareza acerca da sua missão. Jesus não corria de um lado para o outro tentando abraçar tudo, tentando agradar a todos, tentando socorrer a todos, ajudar a todos. Jesus tinha clareza da sua missão. Muita gente vive sobrecarregada. Eu e você, muitas vezes, vivemos sobrecarregados porque nós não temos prioridades definidas. E a gente acaba gastando energia em coisa secundária. E quando a gente vai ver, a gente está esgotado, a gente está desanimado, a gente está frustrado porque nós não sabemos o que nós, de fato, precisamos realizar. Então, eu e você, nós temos uma escolha. Ou a gente escolhe no nosso dia a dia estabelecer as prioridades, ou a gente vai viver sob pressão. Ou a gente define a nossa agenda, ou os outros vão tentar definir a agenda pela gente. É muito fácil a gente viver sobre a tirania daquilo que é urgente. Na verdade, é sempre assim. Né? As pessoas sempre chegam para a gente dizendo assim, não, isso aqui é urgente. Tudo é urgente, né? Nós vivemos nesse tempo, nesse mundo em que tudo é urgente. Mas a pergunta é, aquilo é prioridade? Aquilo reflete a minha missão? E muitas vezes a gente chega no final do dia e se pergunta, será que realmente fiz alguma coisa que valeu a pena? Porque eu não sei se isso acontece com você, mas isso acontece comigo. Volta e meia a gente chega no final do dia, a gente olha e diz, olha, eu fiz tanta coisa, eu cumpri tantas tarefas, eu tinha uma lista lá de coisas que eu precisava fazer, eu fiz todas elas, mas será que eu realizei algo importante? Será que eu realizei aquilo que está de acordo com a missão que eu recebi? Muita atividade não significa produtividade. Eu conheço muita gente que faz muita coisa, mas que não é produtiva. Porque essas pessoas normalmente são pessoas que estão quase que andando em si. Fazem as mesmas coisas todos os dias, mas não realizam. Naquilo que é duradouro, naquilo que vai trazer dividendos. Eu e você precisamos definir as prioridades com base neles. O que Jesus diz em Mateus 6,33? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas não serão. Que coisas são essas? Aquilo que Jesus tinha dito anteriormente, né? Logo anteriormente. O que Jesus disse anteriormente? Vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão beber. Mas são os pagãos que se preocupam com essas coisas. Olha para os aves do céu, olha para os vinhos do campo. Eles não plantam, não tecem, nem colhem, nem semeiam. Contudo, o Pai do céu, meu Pai que está do céu, cuida de cada um deles. E Jesus então confia em Cristo, em primeiro lugar. William Hendricks disse que um
só e único objetivo ocupa continuamente o pensamento do corredor na pista de corrida. Correr para o alto. Ganhar o prêmio. E ele não permite que algo desvie da sua rota. O seu propósito é definido. Muito bem. Eu me identifico muito com isso, Elias também. E a gente gosta de correr. Não que a gente vá para as pistas, a gente vai para as ruas. E é isso, né? Quando a gente vai correr, o único objetivo que a gente tem, claro, além de desfrutar do caminho, desfrutar da corrida, a gente precisa aprender a fazer isso, mas nós temos o objetivo de chegar na linha final, ultrapassar a linha final, concluir aquele objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é a corrida que você está fazendo? Qual é a missão que você está realizando? Em João capítulo 4, verso 34, Jesus declara: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Realizar a sua obra. Para que eu e você possamos também viver e lidar com o estresse na nossa vida, é preciso ser alguém que se concentra naquilo que é importante. Nessa passagem de Lucas, no capítulo 4, Jesus está em uma determinada cidade e ali ele realiza um milagre. E as pessoas pedem para que Jesus ficasse ali com eles. Jesus fica aqui contigo. Permanece aqui conosco. E a resposta de Jesus para eles foi: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também em outras cidades, porque foi para isso que eu fui enviado. Jesus não permitia que as pressões, que as distrações o desviassem do seu caminho, o desviasse do seu ministério, o desviasse do seu objetivo. E ao longo da jornada de Jesus, do ministério de Jesus, muitas pessoas tentaram desviar Jesus dos seus planos. Muitas pessoas tentaram desviá-lo do objetivo da sua vida. Nesse capítulo mesmo, um pouco mais à frente, Jesus então vai para um lugar deserto para orar, para estar com Deus. E você sabe que Jesus fazia isso diariamente, constantemente. As pessoas foram até ele, insistindo para que não as deixasse. Jesus estava próximo de partir, mas as pessoas queriam convencê-lo para que ele ficasse com elas. Mas a resposta de Jesus é exatamente essa. É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades. Para que eu e você possamos lidar com o estresse na nossa vida, nós precisamos ter claro na nossa mente. Nós precisamos nos concentrar naquilo que é importante. Uma coisa por vez. Aliás, essa tem sido também aquilo que eu tenho buscado fazer. Nos dias quando eu chego no trabalho, eu tenho uma lista de coisas que eu faço, eu abro minha agenda, eu escrevo, eu reescrevo, eu olho aquilo que ficou, que não foi resolvido, e eu digo, eu vou começar por isso aqui. Essa aqui é a primeira coisa. Eu vou atacar ela até resolver. Depois eu vou para outra. Depois eu vou para outra. Depois eu vou para outra. Resolva, concentre-se em uma coisa por vez. E sempre pergunte, o que é que isso contribui para a minha missão? Jonathan Edwards, que foi um grande pastor evangélico, pregador evangélico norte-americano, e conduziu aquela nação num chamado Grande Despertamento, ali nos anos de 1700. Jovem pastor. Jonathan Edwards, impressionante ver aquele jovem com cerca de 20 anos, 20
e poucos anos de idade. E ele fez uma lista com mais de 70 resoluções na sua vida. 70 resoluções. Coisas que ele haveria de se concentrar. E uma delas está aqui. Em 12 de janeiro de 1723, eu fiz uma solene dedicação de mim mesmo a Deus. E anotei, entregando-me de tudo que eu tinha a Deus. Ser para o futuro e nenhum outro aspecto livre. Agir como alguém que não tinha direito de si mesmo, em qualquer aspecto. E jurei solenemente aceitar a Deus por toda a minha porção e felicidade, não considerando nada mais como qualquer parte da minha felicidade, e nem agindo como se fosse. E a sua lei para a regra constante de minha obediência, empenhando-me em lutar com todas as forças contra o mundo, a carne e o diabo até o fim. Essa é uma resolução de um jovem de 20 e poucos anos. Coloca isso, grava isso no seu coração, para que isso pudesse nortear a sua vida. Mas em último lugar, queridos, para que eu e você possamos lidar com o estresse. Eu vou pular aqui o ponto 5, o ponto 6. Eu preciso ser alguém que separe um tempo para estar com. Normalmente a gente volta para Jesus. Esse do Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35, diz que, tendo levantado-se de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele. Jesus reservava tempo para orar quando estava ocupado. E se Jesus reservava tempo para orar quando estava ocupado, quanto mais eu e você precisamos fazer? Se Jesus, sendo o Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que deixa a glória do Pai e vem até nós, se ele reservava tempo para orar, quanto mais eu e você, meus irmãos, precisamos. Eu consigo perceber que a oração para Jesus é como aquela sala de descompressão. Quem aqui já viu algum filme de submarinos, né, de mergulhos, que mergulha em alto mar? Existe uma sala de descompressão para tirar aquela pressão que pode até matar. E a gente viu recentemente aquele submarino, né? Chegar lá, estava Titanic, eles foram muito perdidos pela pressão ali, aquele protótipo que eles estavam não foi capaz de resistir àquela pressão. A oração era a sala de descompressão de Jesus. A oração dava para Jesus forças para que ele pudesse enfrentar as pressões. Meus irmãos, com respeito à oração, a gente não precisa aprender mais nada sobre a oração. O que a gente precisa fazer é. Você não precisa fazer nenhum curso sobre a oração. Você não precisa participar de nenhum congresso sobre a oração. Nós precisamos fazer é a oração. E se tem uma coisa que chamou muito a minha atenção, desde o primeiro momento em que nós tivemos em contato, nessa caminhada que está começando, foi o fato de que esta igreja é uma igreja que investe tempo em oração. Em 7 momentos, pelo menos, tá, Jorge? A igreja é chamada desde o individual até o coletivo. Vai acontecer daqui a alguns minutos. Nós precisamos obedecer, porque somos chamados a orar. Inclusive, somos chamados a orar sem cessar. A todo momento, a todo instante. Nós não precisamos aprender técnicas de oração. Nós precisamos obedecer. Saber que a oração ela é importante para nós, porque muitas pessoas são assim.
Elas passam a vida correndo sem saber para onde, de onde elas vieram, para onde elas estão indo. Isso acontece porque elas não investem na vida de oração. Eu não sei se acontece com você, mas deveria ser, embora não há nenhum problema em você ter o seu tempo de oração à noite, mas Jesus nos mostra que ele ou passava as madrugadas em oração, ou nas primeiras horas do dia, da manhã, ele se colocava em oração diante do Filho. Foi George Mueller, também um grande pregador, que disse essa frase: ore com frequência. Perdão, foi John Bunyan, que escreveu Peregrino, clássico da literatura. Ele diz: ore com frequência, pois a oração é um escudo para a alma, um sacrifício para Deus, um flagelo para Satanás. Certa vez alguém disse que Satanás só pode nos levar, nos obrigar a nos colocar de joelhos. Ele não vai conseguir nos derrubar, mas ele pode sim nos obrigar a nos colocar de joelhos. Saiba que há grande poder naquele que se coloca de joelhos. Sabendo então que a oração ela é vital para as nossas vidas. Meus irmãos, o estresse ele é real e também eu preciso dizer para você que o estresse é inevitável. Eu gostaria muito de dizer para você, olha, de agora em diante você não vai ter mais estresse. Você nunca mais vai ter estresse. Eu gostaria muito de falar isso para você, de dizer isso para você, mas não. O estresse é inevitável. Mas a forma como nós vivemos com o estresse faz toda a diferença. Jesus nos mostra que nós podemos viver em paz, mesmo quando as pressões são grandes. Você firma a sua identidade em Deus. Quando você busca agradar a Deus, quando você define as suas prioridades, quando você se concentra naquilo que é essencial, e quando você recarrega as suas forças na presença de Deus, o estresse vai perder força. E a paz de Deus vai encher o meu coração. Essa paz que excede a todo entendimento, a palavra também nos diz que guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Diante de tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite, seja a minha escolha e a sua escolha entregar as nossas vidas nas mãos de Deus e alinhar as nossas atitudes com as atitudes de Jesus. Com aquilo que Ele nos mostrou, com aquilo que Ele nos ensinou. Nos lembrando, novamente das palavras dele, todos nós estás cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não está nos chamando, nos convidando para trazer mais culpa para os nossos corações, para trazer mais fardos, para trazer mais estresses, para trazer mais preocupações. Não. Jesus está dizendo para nós: eu quero dar descanso para vocês. Eu quero aliviar a carga de vocês. Se você estiver em harmonia comigo, eu vou dar forças interiores para que você possa lidar com as pressões da vida.
Se você já entregou sua vida para Jesus, saiba que o convite dele permanece. O convite de ir até ele, dia após dia. Sabendo que nele nós encontraremos descanso para as nossas. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você precisa de uma transformação na sua vida, o convite é: entregue sua vida a Ele. Entregue todo o estresse, todas as pressões, todas as situações que estão sobre os seus ombros. E peça para que o Senhor dê para você uma nova vida. Peça para que o Senhor substitua as pressões que você sente pela paz que só Jesus pode oferecer. Porque Jesus é o príncipe. Ele é o príncipe. Vamos orar? Feche seus olhos e ore comigo nessa hora. Senhor, nós precisamos aprender a lidar com o estresse. Nessa noite, somos levados a entender a maneira como Jesus lidava com o estresse. Ajuda-nos, Senhor, a afirmar todos os dias a nossa identidade em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a buscar em nossos corações a agradarmos somente a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a definir as prioridades da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a concentrar naquilo que é essencial. Ajuda-nos, Senhor, a compartilhar a cara. Ajuda-nos, Senhor, a termos comunhão contigo todos os dias. Senhor, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, pedindo para que a tua paz que excede a todo entendimento, possa estar em nossas vidas e em nossos corações, mesmo diante dos estresses que a vida vai nos apresentar, que a vida vai nos trazer. Nós pedimos isso, Senhor, por causa do teu grande amor, por causa da tua grande misericórdia para conosco. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém.